Fala galera, mais um podcast, desta vez na nossa preparação física com o monstro Mauro Sandri, que pela latinha dele era para ter mais anos, mas ele é novinho e tem muita coisa para contar para vocês. Maurão, bem-vindo, um prazer estar falando com você, cara. Rodrigão, obrigado pelo convite, pela oportunidade, falar do nosso trabalho, falar da nossa equipe é sempre um grande prazer, cara. Tenho certeza que o nosso papo vai ser super descontraído e com bastante conteúdo interessante para o pessoal que está acompanhando. Maurão, você é novo, né? Você é novo, mas você já passou por grandes equipes, né? Você começou numa grande equipe. Como foi esse começo teu? Como que você chegou à preparação física? Pô, então, eu até conto pro pessoal, né, que eu sou novo. Quando eu comecei no futsal, com 17 para 18 anos. Eu cheguei através de estágios da faculdade. Então, quando as pessoas perguntam para mim assim, qual a porta de entrada para uma equipe de futsal? Essa é uma pergunta que acontece muito, assim, né? Tanto de futsal como de futebol. Como eu faço para trabalhar com esporte de alto rendimento? E eu sempre comento assim, valorizem o período da faculdade. Valorizem os estágios. Muitas vezes a gente faz as coisas nas coxas, né? Só para cumprir uma etapa da formação acadêmica, mas os estágios, eles são um excelente network e eles vão muitas vezes fazer com que a gente se encontre profissionalmente. Então o cara vivencia muitas áreas e às vezes você acaba pegando gosto, e foi o meu caso. Peguei gosto pelo futsal e aí desde os 17, 18 anos eu comecei a trabalhar com futsal. Com 20 para 21 foi a primeira vez que eu trabalhei como o âncora da preparação física, né? Quando eu fui pro Corinthians. Quando você era número 1? Quando era número 1. Você se formou com quantos anos? 19 para 20. Acabei 19 para 20, comecei cedo também a faculdade com 16 para 17. E aí com 20 para 21 foi a primeira vez que eu era o principal responsável pela preparação física. Naquela época, eu era o preparador físico mais jovem da Liga Nacional, do cenário da Liga Nacional brasileira, né? Torceram o nariz pra você, mano? Oi? Torceram o nariz pra você? Pra caramba. É um desafio para profissionais jovens. Não estava pronto. E eu falo isso sim, sem nenhuma vergonha. Se pudesse voltar no tempo, né, e de repente ter as mesmas oportunidades. Claro que a vida é assim, né? Não tem como, mas com o conhecimento que eu sei hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, faria muitas coisas diferentes. A grande dificuldade, quando você é jovem, nessa faixa ali, 19, 20, até 23, 24 anos, você liderar, você comandar atletas que muitas vezes têm 30, 35, 40, que já viveram muitas coisas, que já ganharam muitas coisas, que já têm suas crenças definidas. Então foi um desafio do caramba. E foi no Corinthians? Foi no Corinthians. Quem era o treinador do PC? No primeiro momento era o Flavinho, né? Flávio Cavalcante. Aí depois você já tinha trabalhado com ele? Quando eu era estagiário em Jaraguá, o Flavinho teve uma passagem por Jaraguá. Então eles tinham um contato e ele precisava de um profissional jovem. O que ajudou foi que o Corinthians estava montando o time de futsal novamente para jogar a Liga Nacional. Entendi. Então eles queriam profissionais jovens que não tivessem vícios, né, profissionais, que fossem realmente assim, abertos a uma nova filosofia de trabalho. Então isso me ajudou. E aí depois o Flavinho, depois de um curto espaço de tempo, sai e vem o PC de Oliveira. E aí foi outro grande desafio, né? Quem é do futsal sabe que o PC é um cara com uma linha de trabalho bem definida, é um cara muito competente, mas também é um cara no dia a dia, no convívio, às vezes é um cara muito duro, né? Então, para mim, assim, eu tenho uma gratidão muito grande, né? Tanto pelo Corinthians, como pelo PC, pelas pessoas que estavam ali, que eu acho que eu tomei muitas porradas, e essas porradas fizeram que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje. Aprendi muito pela dor, mas faz parte, o esporte é assim. Eu falo que o esporte não futsal todos, né? É um cenário de perseverança. Igual falando, não é quanto você consegue bater, mas é o quanto você consegue apanhar e se manter. E o esporte é assim, cara, porque se o cara não tiver perseverança, o cara larga. Quantos jogadores, cara, não precisa nem falar de profissionais de comissão técnica, jogadores ao longo da carreira pensaram assim, vou desistir, cara, vou para outra profissão, porque não estou tendo, de repente, o retorno que eu esperava, as oportunidades que eu esperava. Aí o cara se mantém, passa 1, 2 anos, o cara tá na Europa, ganhando dinheiro, ficando rico. E o esporte é assim, né? E para profissionais também. Mauro, isso nós estamos falando do quê? 10 anos já de profissão? Na Liga Nacional? A primeira Liga Nacional que eu disputei como âncora para essa física foi em 2009. Então são aí... 12 anos. 12 anos, 11, 12 anos. Mudou muito a preparação física? Mudou muito, demais. Mas aí até pegando o gancho da primeira pergunta, em 2009 eu era o mais jovem com certeza da Liga.
Passou-se 12 anos e hoje eu ainda sou um dos mais jovens. Então, assim, a nossa área da preparação física teve pouca renovação. Mas você acha isso que é por causa dos clubes, uma filosofia do esporte de confiar naquele que está há muito tempo ali, ou porque o cara também está se virando? Porque assim, a gente conhece, a gente pode falar, o Joãozinho é um cara que está há muito tempo no esporte, mas ele está sempre se inovando. Então você não pode falar, pô, o Joãozinho é referência para todo mundo que fala o nome de preparação física, como você já se tornou. O que você acha disso? Você acha que falta do clube, tipo, eu vou dar... Porque assim, a responsabilidade de vocês é muito grande. Muito grande. Ainda mais no time de ponta, né? Não, eu acho que são duas justificativas. A primeira está muito atrelada a ser um cargo de responsabilidade alta, então passa um pouco pela idade. Os clubes, ainda mais clubes que têm uma cultura um pouco mais inflexível, né? É difícil o cara contratar um profissional jovem. O cara vai apostar num cara que tem mais de 30, 40, que tem uma bagagem muito maior, por ser uma função que tem muita responsabilidade. E a outra situação é que, como na maioria dos clubes não é uma função valorizada, infelizmente, o profissional ele acaba saindo da área da preparação física no futsal para aceitar outras oportunidades. E eu sei porque... treinador, auxiliar? Não, muitas vezes para outras áreas. Eu passei por isso. Eu estava em Jaraguá em 2016 e eu muitas vezes pensei em largar o futsal para trabalhar somente com personal, porque a rentabilidade é muito maior. E aí eu falo, pô, não, vou continuar. E aí eu tive, felizmente, no final daquele ano, o convite para vir para Sorocaba e o convite para trabalhar na seleção brasileira. Eu falei, opa, peraí, acho que o futsal tá me dando mais uma chance. Eu vou ficar por aí. Mas acho que são essas duas explicações. Profissionais mais experientes pela responsabilidade e muitos profissionais bons, jovens, começam no futsal, só que como não é valorizado, aí o cara recebe uma outra oportunidade para outra área, o cara migra e o futsal acaba perdendo mais um grande profissional. Então, a preparação física no futsal tem pouca renovação. Ô Mauro, quem te trouxe para cá foi o Ferretti? Foi o Ferretti. Foi uma escolha do Ferretti. Como que é isso? Você trabalhar com um cara, né? Porque assim, eu vejo que a maioria do pessoal do campo tem a equipe deles, né? A equipe, eu vou contratar o Crespo no São Paulo. O cara chega lá e contrata a equipe do Crespo e leva para lá. Ficam alguns outros do São Paulo mesmo, mas exatamente. É a equipe. Como que é no futsal, cara? Porque eu vejo que é um mercado complicado para vocês, né? Fazendo uma comparação assim, futsal e campo, o campo tem muito disso, né? As comissões fechadas e elas vão migrando de clube para clube. No futsal isso acontece menos. Somente alguns treinadores têm essa moral, essa força, assim, ó, para ele chegar em qualquer clube, ele fala assim, ó, eu quero trazer o meu preparador físico, o meu preparador de goleiro. São raras exceções. A maioria dos clubes de futsal, dos treinadores, eles acabam migrando sozinho. Então eles vão para a equipe e... Você acha que isso é um erro? Não, eu acho que é um formato diferente de trabalho, um formato diferente, porque... caso a caso tem que ser analisado. Porque assim, eu vejo que você é um braço do treinador, né, cara? Porque assim, o treinador, hoje eu vejo aqui, né, você, o Ricardo e o Renan, vocês comandam praticamente o atleta junto, né? Sim. Pô, o Mauro falou, se você falar assim que o Rodrigo tá fora do treino, o Rodrigo tá fora do treino e ninguém vai te perguntar o porquê. Se você não tem essa liberdade com o treinador, essas coisas, pode ser que o treinador fale, não, quem manda aqui sou eu e pronto. Perfeito. Isso é melhor se você seguisse com o cara, não é? Parece mais fácil, né? Se fosse assim. Mas tem um detalhe que eu julgo muito importante, que é a questão do clube, né? Você imagina hoje na Magnus. Vamos imaginar assim, a gente está aqui na Magnus, tem toda uma filosofia de trabalho implantada em todas as áreas, o negócio funciona certinho. Aí, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, o treinador é mandado embora. E junto vai embora toda a comissão técnica. Chega uma comissão técnica completamente nova. Então, até você colocar nos trilhos todas as áreas, às vezes é um tempo muito grande. E esse tempo o cara já foi mandado embora também. Entendi. Então, você trocar, às vezes, um profissional uma peça só. É muito mais fácil. Tu troca, vamos analisar o trabalho que está acontecendo. Pô, temos que trocar a preparação física só. Então vem um cara só para o lugar do Mauro, perfeito. A fisioterapia funciona, a parte técnica funciona, a parte médica funciona. O profissional da preparação física se adapta a uma cultura. Quando você troca toda a comissão técnica, como acontece no futebol, às vezes é tão agressivo que tu leva um tempo muito grande para conseguir encontrar de novo um caminho certo.
Eu acho, a sua explicação, acho que eu estou de acordo com você também. Acho que é mais fácil para o clube, né? Exatamente. Mauro, vocês são bem remunerados, a Liga Nacional? A resposta sincera, super sincera, na média, não. Na média, não. A gente, claro... Valorizado, né? Nem remunerado a palavra. Eu não conheço e não sei, obviamente, o salário de todos os profissionais, mas eu sei que na média a preparação física não é uma profissão altamente remunerada, valorizada. Por isso que eles começam a trocar o esporte por personal, Exatamente. academia. Aí eu vou falar das grandes equipes, né? Nós, as grandes equipes, sim, falo com propriedade, temos um salário muito compatível com a nossa responsabilidade. As equipes... Com o que você estudou e o que você... Exatamente, porque vamos analisar assim, Rô. Nossa equipe gasta, a gente sabe, as equipes de futsal do Brasil, centenas de milhares de reais por mês. Não dá para você pagar para um profissional que tem uma responsabilidade muito grande para que os atletas estejam nas melhores condições, não estejam lesionados, preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, os próprios treinadores. Não dá para você pagar R$1.000 por mês. Né? Não é compatível com a responsabilidade e com a formação desses profissionais. Então as grandes equipes, sim, top, extremamente bem valorizados e remunerados. Porém, algumas outras equipes têm a mentalidade ainda muito retórica do caso assim, preparação física não é uma área importante, eu vou pegar o cara aqui da cidade, o estagiário, o cara que trabalha na academia, trabalha na academia, tu consegue ir lá nos treinos só para dar um aquecimento, fazer alguma coisa, então ainda não é visto como uma função extremamente importante. Sucesso em sucesso são sempre multifatoriais, né? Ninguém ganha por um motivo, ninguém perde por um motivo. Mas ajuda a perder, ajuda a ganhar. Com certeza. Então, dentro desses fatores, fala assim, faz a diferença para ganhar uma comissão técnica qualificada e especializada. Eu trabalhei, olha que coisa legal, assim, eu trabalhei um ano na Rússia. Quando eu saio da parte do estado de Jaraguá, eu trabalhei um ano na Rússia. E aí eu cheguei lá e, uma loucura, né? Tu chega em outra cultura e é uma cultura onde o futsal, naquela época, 2008, naquela época ainda não tinha profissionais especializados no futsal. Na preparação física. A preparação física era feita por cara que era da ginástica artística, por cara que é do hóquei no gelo. E não é tanto tempo atrás, né? Estamos falando do quê? 12, 13 anos. E tu vê assim, Mauro, e evoluiu? Mudou pouco. Mudou pouco. Isso é a cultura do país, você acha? A cultura, porque historicamente... E olha que a gente está falando da Rússia, que é uma das grandes escolas da educação física, da preparação física. Grandes estudiosos surgiram na Rússia. A Olimpíada ela está sempre no topo, brigando pelas primeiras colocações. Mas aí tem essa visão, se a gente fazer comparação com o Brasil, que o cara que entende de preparar atletas entende de qualquer cenário. O cara que entende de preparar um fisiculturista na academia, ele entende também de preparar atletas para jogar futsal. E na Rússia, o cara que entende de atletismo entende de futsal, do hóquei do gelo entende de futsal. E não é bem assim. Então, profissionais da preparação física, especialistas em futsal, é uma fatia muito pequena da nossa área. Mauro, quando você se formou, você quis ir para o futebol, quis ir para o futsal? O futebol, acho que é um sonho. Você jogou, né, Mauro? Conta pros caras. Joguei. Você era o ótimo pivô, Mauro? De marcação. Eu era pivô de marcação, não fazia um gol, cara. Minha história, a transição, né? Você jogou em Jaraguá, né? Joguei em Jaraguá. O Mauro jogou com o Falcão. Joguei com o Falcão. Depois foi preparador físico do Falcão, pô. Tá louco. Eu conto essa história, metade não acredita, né? Eu tenho umas fotos lá, guardei umas fotos, uns vídeos para provar. Joguei e aí eu seria um atleta mediano. Jogaria Liga Nacional ou não? Menos, nada, no máximo um amador. E aí, aí tu vê um profissional diferente, né, cara? Os caras diferenciados. O Ferretti, o João Romano eram o preparador físico e o treinador da equipe adulta de Jaraguá, na época vitoriosa. Quando você era jogador? Quando era jogador do Sub-18, Sub-20. O que o Ferretti falava pra você, cara? Daí um dia ele me chamou pra conversar. A resenha é muito boa, né, cara? A resenha é melhor do que qualquer coisa. A gente chamou pra conversar, que quem conhece o Ferretti sabe aquele jeito dele, na arquibancada. Você falou, meu filho, senta aqui, meu filho.
Ele falou, deixa eu falar uma coisa pra você, bem sincero. Ele falou assim, eu vejo você nos treinos, e aí, pelo meu perfil, eu já era capitão da categoria sub-18, era capitão da categoria sub-20, estava fazendo faculdade. Ele falou, ó, pelo seu perfil, ele falou assim, como jogador... Falou, fica aqui no banco comigo. Não vai dar não. Ele falou, mas se tu pegar os livros, nem assim, se tu pegar os livros, nós vamos te ajudar, porque tu vai ser um baita profissional de comissão técnica, mas como jogador, sai fora. Ele falou, eu sei que é uma decisão difícil, mas ele falou, isso aqui tem que tomar decisão agora. Por quê? Porque, como preparador físico era o João que estava na seleção brasileira, ele se ausentava muito do clube. Ah, você ia ser tipo o auxiliar o do João. auxiliar do João. Oh, Só que aí, você aprender muito, né? Poxa, não, ali que a carreira decolou. Que daí ele falou assim, só que o João vai sair para a seleção. Nós não podemos, Mauro, deixar um atleta do sub-20 dando treino para o adulto no lugar do João. Então tem que fazer uma escolha. Se você falar, não, eu não vou mais ser atleta, vou ser só auxiliar do João e virar preparador físico sub-20, beleza. Se tu quiser ser atleta, vão ter que contratar outro profissional. Pô, a escolha era fácil, né? Não, eu fui para casa e contei para meus pais, eles falaram, pô, Mauro, se é o que você quer tal. E eu já estava bem inserido na área, assim, né? Gostava muito de educação física. No outro dia eu já pendurei. Pendurou a chuteira, aposentou, mano. Pô, o pessoal fala que às vezes o cara pendura a chuteira por causa de um ligamento, né? Quando lesão. O cara machuca o joelho e tal. Eu falei, pô, Você foi numa conversa com... uma conversa ferrete. Com 18 anos eu acabei minha carreira, a carreira mais jovem. E para sua família, como foi isso? Eles esperavam isso já? Eles esperavam você se formar, isso ou não? Esperavam, viam você um jogador? Não, cara, não via não. Tu vê, é assim, né? Falar de família é sempre uma área mais sensível, delicada, né? Mais delicada. Mas minha família sempre foi uma família muito simples, muito. Eu comento que às vezes a pessoa vem do zero, né? Pô, eu vim do negativo. Não tem zero. Se Pô, Mauro, mas ó, você veio do negativo, bom. mas seu pai e sua mãe devem ter se esforçado muito para você estudar. Então, é bem esse ponto que eu ia tocar. Porque eles, mesmo com todas as dificuldades, eles fizeram sempre muito esforço para incentivar os estudos. Muitos esforços. Às vezes deixava as contas atrasar, às vezes abria mão de comprar coisas para eles, para de repente comprar material escolar para mim, para deixar eu na escola, para depois no começo ajudar eu a pagar a faculdade. Então, quando fala assim, pô, então você vai esperar que você fosse atleta? E é uma pergunta que eu nunca tinha recebido, eu reflito sobre isso. Não, cara, eu acho que não. Eu acho que eles esperavam realmente o que aconteceu, que eu me dedicasse aos estudos e que os estudos abrissem possibilidades. E graças a Deus abriram, assim. Eu vejo que meus pais, pô, continuam sendo pessoas simples, né? Minha mãe costureira, meu pai foi pedreiro durante 20, 25 anos. Pedreiro bom ganha dinheiro, viu, mano? Ganha bom. E hoje a mão de obra tá difícil, especializar tá difícil. E, não, meu pai agora, cara, pô, história também para contar com mais tempo, por causa do futsal, quando eu estava em Jaraguá, uma das empresas que patrocinava o futsal, que a gente tinha muito contato com os donos da empresa, e eles falaram, Mauro, o que teu pai faz? Eu falei, pô, meu pai é pedreiro, o cara dele falou, pô, Mauro, eu preciso de um cara para serviços gerais na minha empresa. Aí meu pai sai daquele sofrimento para trabalhar na empresa, um dos nossos patrocinadores do clube lá em Jaraguá, e está lá até hoje, 7, 8 anos na empresa. Legal, né, mano? Então, tu vê, eles... O esporte abre muitas portas. Muitas. E eu vejo que, mesmo meus pais, como eu falei, né, sendo pessoas simples, a grande herança, né, que eles deram para mim e para minha irmã foi ligada aos estudos. E hoje com os meus filhos eu sou... Sua irmã é formada também, mano? Difícil demais, cara, com eles. Sua irmã é formada? Minha irmã se formou agora. A gente tem uma diferença grande de idade, a gente tem 10 anos de diferença e ela acabou a faculdade agora na Faculdade Federal de Santa Catarina em Engenharia. E também toda a trajetória em escola pública, ensino médio também em escola técnica federal, a Universidade Federal. Tu vê que meus pais batalharam muito por isso. Seus pais torcem, Mauro? Pra caramba. Meus pais assistem todos os jogos, sofrem, ficam bravos, xinga jogador. Claro, com sabedoria, né? Não, é torcedor, meu pai me xinga pra caramba também, pô. Ficar bravo quando perde. Pô, não, e aí, isso é legal, porque a família, o futsal tem isso, né? A família vivencia o negócio. Ele sofre com você. Sofre junto. O esporte te dá isso, Te né? dá. E assim, ó, às vezes tu tá muito tempo no lugar, igual o Rodrigo tá aqui 8 anos, eu tô aqui o 5º ano. Você se identifica, acaba, né? A derrota dói mais ainda. Dói mais. Pô, contar isso, você tem que ver o meu filho. Meu filho agora tá com 8 anos, né? Agora ele entende mesmo do negócio. Entende mesmo. Pô, no passado ele ficou bravo pra caramba, porque o Johnny veio pro Magnus. Ele falou, pô, o Johnny eu não quero, porque, pô, veio criança. Ele falou assim, o Johnny não, porque o Johnny era do Pato. O Pato eu não gosto do Pato. Porque nós tínhamos perdido, né, a final da Liga 2019.
Então a família vivencia, pô, tempo integral, isso é muito legal. Filha, esse casal que você tem aí. Pô, eu fui, pô, presenteado, né? Bênção de Deus, assim, ter um casal de filhos, né? O Arthur com 8 anos, a Alice com 6 anos. E é incrível porque a gente consegue vivenciar muito de forma distinta as duas sensações, né? Pai de menino e pai de menino. E eles, por mais que eles tenham a mesma educação, a mesma rotina, as escolhas, né? E o perfil deles é completamente diferente, cara, é incrível, né? A gente ficou, pô, como é que pode? Porque a gente que é pai de menino, acha que o cara vai, pô, tomara que meu filho goste de esporte, joga futebol, não quer nada com nada. Ele estuda, pô, maravilhoso, aluno maravilhoso e videogame. Ele é do game, né? É game, é uma nova geração, né? E a gente como pai tem que estar por dentro. Tem que voar junto. Pô, e eu vou lá, jogo Fortnite, agora ele gosta muito também de Minecraft, né, que é um jogo que a sensação dos moleques, pra criança é muito legal. Eu vou lá, brinco, tiro onda, assim. E aí a menina, que tu pensa que a menina, pô, menina, mais um pouco mais delicada, tal, ela é bruta, né? Ela é do esporte. Ela faz tudo, faz natação, balé, acrobacia. Ontem ela estava felizona, que ela começou a fazer as aulas de acrobacia para subir nos tecidos, que desce enrolando. Falei, caramba, vai deixar o pai maluco. Se você tivesse uma aposta, ela seria esportista. Total. Ela, claro, a gente fala, vou incentivar, né, vou investir assim, de dar oportunidade. Eu acho que eles estão numa fase, isso é muito legal para os pais, assim, né? Essa fase ali da final da infância, começo da adolescência, é uma fase de experimentação, né? Então, mesmo o Arthur gostando muito de game, a gente está colocando ele para experimentar várias modalidades. Então vai, cara, joga xadrez, pô, tem uma parte cognitiva muito legal, racionada também, que você faz no dia a dia, que são os jogos. Pô, vai lá, joga futsal. Ele é um menino também alto, pô, vai jogar basquete. Vivencia, para minha filha também, vivencia o máximo de esportes. Que aí daqui a alguns anos eles vão tomar as escolhas deles, daquilo que eles gostam, né? Eu acho que, como pai, nós temos que proporcionar isso aos filhos. Eles experimentem o máximo de modalidades. Aqui, ó. O caminho é isso daí, que você sempre na educação, no esporte, que você puder. Tá aí, ó. Aí ele vai por ele, né? Exatamente. Ora, como foi a primeira vez que tocou o telefone e falou assim, você vai pra Amarelinha, você vai com a seleção brasileira? Poxa, onde você tava? Pô, chorei pra caramba. Eu tava em Jaraguá, né? Tava em Jaraguá e tava... Lembro, cara, tu vê? Algumas coisas a gente marca o cara pra caramba, né? E eu tava em Jaraguá e tocou o telefone. E aí o PC, né, que era o treinador que estava comigo no Corinthians, ele me ligou e falou, Mauro, ó, eu tô retornando para a seleção, ainda não é oficial, mas vai ser oficializado daqui a alguns dias, eu quero que você seja preparador, tal, não sei o quê. Eu falei, porra, já comecei a chorar na hora, né? Acho que é um sonho, né, de todo profissional, não apenas dos atletas, chegar na seleção brasileira. Talvez seja o topo, né, assim, da carreira de qualquer profissional. Porém, eu falo da seleção, falei, o problema é de falar em podcast, coisas que eu sou muito sincero, né? Porque quando a gente visualiza a seleção, a gente pensa que é um negócio que vai mudar a tua vida, né? Fala, pô, agora eu vou pra seleção, agora eu vou estourar, agora eu vou ilusão ficar rico, pura, carro importado, agora vai. Falei, pô, e a gente pegou, cara, a seleção aí, a época das vacas magríssimas, né? Não tinha nem vaca mais, pô, a vaca já tinha ido, bateram tudo as vacas. A vaca já tinha ido pro brejo, né, cara? Então eu tô na seleção há 5 anos aí, mas está sendo um período assim de muito aprendizado, com certeza. Ser, né, um dos preparadores físicos da seleção brasileira, trabalhar com os principais atletas do futsal brasileiro e mundial, isso é indiscutível. Mas aquela expectativa, falou, pô, é outro mundo, é outra realidade. Infelizmente a nossa seleção passa por momentos bem difíceis e a gente está dentro desse processo. Mas tem que ter fé, perseverança e fé, que se Deus quiser as coisas vão melhorar. Isso é bom, a gente está entrando num ponto legal. Para o Mauro, pessoa jurídica agora que eu estou falando, tá? Mudou depois da seleção, mudou uma chave, subiu seu patamar, ou você acha que estava no mesmo da onde você tinha atingido? Não, demais. Eu coloco Magnus e seleção. Magnus e seleção, não vou nem colocar só a seleção, porque seria bem injusto com Magnus, assim. Magnus e seleção, como aconteceram simultaneamente, transformaram minha vida. Porque hoje você vende muito, né, mano? Hoje o seu trabalho extra-quadra também é muito grande, né? Você mudou a preparação física nisso. Poucos mexiam com isso. E você agora abriu o curso, E como que é isso pra você, cara? Cara, talvez quando a gente entende o processo,
Isso em tudo na nossa vida. Se a seleção não te deu o que você pensava, você buscou usando ela. Exatamente. Esse foi talvez o ponto mais importante que eu falo assim de entender o processo. E aí algumas pessoas com muita experiência, né? Pô, experiência é fundamental em todas as áreas da vida, né? E aí eu cito o Reinaldo, que é nosso previsor aqui na seleção. O Reinaldo, em uma conversa lá atrás, me falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, visualize a seleção, como a situação financeira da seleção está difícil, para você usar a tua imagem, a imagem como profissional, para ganhar dinheiro em outros projetos. Pô, e aí eu comecei, antes da pandemia, né, a dar palestras presenciais em todos os estados do Brasil, a produzir já conteúdos online. Com a pandemia, isso ainda se potencializou ainda mais. Então, só com cursos, palestras, produção de materiais online, isso aí abriu um mercado de trabalho fantástico, né? E o futsal antes era a minha única fonte de renda. Eu precisava do salário do clube, do salário do futsal. Com isso, eu consegui uma estabilidade financeira que me permite, talvez, fazer algumas escolhas que eu queira na minha carreira, né? De acordo com o meu momento, com a minha família, que muitas vezes a gente fica sempre na dependência do salário do clube. Essa liberdade financeira, quando a gente não tem, é assustadora, porque vai chegando outubro, novembro, dezembro... Natal tá chegando. Natal tá chegando e o teu contrato tá acabando e tu fala assim, meu Deus, eu não sei se eu vou renovar, se eu não vou, e se eu não renovar. Então, penso que essas coisas extras que eu construí me dão essa segurança. Claro, eu preciso muito do futsal hoje, né? Que é um diferencial, mas, né, pô, não morro de fome, não passo dificuldade, né? Vou me virando. Ô Maurão, você falou que foi fora, né? Você ficou um tempo na Rússia, você voltou. É muita diferença de trabalho? Muita, muita. De profissionalismo? Demais, demais. Porque... Seria legal se o dinheiro da Rússia estivesse aqui, né? Nossa Senhora, tá louco. O que ilustra melhor, assim, é o contar a história, né? E o futsal no Brasil, o futsal Espanha, Portugal, ele é visto de uma maneira muito mais profissional. O atleta tem a consciência que ele é atleta 24 horas por dia. Por exemplo, você está aqui hoje, Rodrigo, conduzindo, né? E parabenizo por todos os projetos que está envolvido. Você está sendo atleta, cara. Você está ainda numa parte extra-quadra, mas fazendo a função de um atleta de uma grande equipe. E em alguns países, claro, eu falo da Rússia há muitos anos, pode ser que isso tenha mudado também, né? Em alguns países o atleta visualiza aquelas 2 horas por dia sendo atleta. São 2 horas, não são 4 igual aqui. Não 4, é um período só, então o cara vai lá, treina, e o restante do dia, o cara tem uma rotina totalmente desregrada. Para ter um exemplo que ilustra bem, a cultura, eles tinham uma cultura, depois dos jogos, sauna e cerveja. Então acabou o jogo, os atletas iam para a sauna quente, ficavam na sauna e tomando cerveja à vontade. Então os caras bebiam até cair. No outro dia não tinha nem como tu dar treino para os caras. A gente tinha no clube, inclusive, atletas com problemas com bebida, alcoólatras mesmo, que eram atletas que o pessoal acompanhava, fazia tratamento e tal. Então a cultura muito. Para vocês foi muito difícil? Muito. Pô, foi uma das coisas que você voltou? Na verdade, eu fiquei na Rússia há 1 ano. Só que aí quando acabou o ano, eu estava de férias no Brasil, eu tive o convite do Corinthians. Pô, aí eu fiquei naquela, né? Mas você tinha como voltar? Tinha como voltar, mas eu fiquei naquela assim, ó. Tanto que eu tava passagem comprada, tudo certinho para voltar. Rússia, pô, eu morava em região de Moscou, tinha épocas do ano que a temperatura estava menos 25, menos 30. Não é fácil. Pô, língua, difícil pra caramba. Eu jovem, solteiro, língua e comida acho que pegava diariamente, assim, porque difícil para falar e as comidas você totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Então você sofre muito, assim, é luta, né? Como diria o Leandro Lino. E aí, quando eu tive a proposta do Corinthians, falei, pô, Corinthians, Brasil, né? Nossa cultura, uma grande equipe. Falei, quer saber? Meti o pé. Falei, claro, né? Com ética, expliquei a todos os envolvidos, né? E aí eu acabei vindo pro Corinthians. Mauro, você falou que você chegou muito cedo, só que você dirigiu grandes atletas, né? Como que era? Você tinha um pé atrás? Você tinha um pé atrás comigo, depois você conta essa história. Mas você tinha um pé atrás? No começo você... E agora? Porque você é um cara, eu posso falar isso para todo mundo, que você sabe lidar com o cara.
sabe? Você sabe quando o cara tá puto, você vai. Claro que tem um momento que você vai falar, ó, quem manda aqui sou eu, acabou. Mas você é um cara de grupo, você sabe lidar com pessoas, gerir pessoas. E na preparação física, eu acho que isso é muito importante. Muito. Né? Porque, pô, tem aquele cara que o treinador não bota pra jogar e amanhã você tem que dar treino pro cara. Pô, é foda. Só que você não tem nada a ver com aquilo e você tem que deixar o cara pronto. E você sabe conduzir muito bem isso. Como que é com os caras grandes aí, que os caras falam no esporte? Eu penso que tem perfis de profissionais, né? Como eu iniciei muito cedo, eu tive que adotar um perfil de uma relação mais próxima com os atletas. Porque se eu adotasse um perfil de linha dura, a preparação física, até quando você imagina o preparador físico, vem aquela figura do carrasco, né, cara? Aquele cara mais militar, aquele cara com apito e mandando, gritando. Bom, agora imagina eu com 20 anos tentando fazer isso com os atletas, né? Não ia rolar. Então, desde cedo eu pensei, pô, para eu me adaptar ao meio, na minha realidade, eu preciso ser mais próximo dos atletas. Então, eu sempre construí com os atletas uma relação de confiança. Acho que essa foi a grande sacada. Confiança e impondo limites. Até que as pessoas falam, Mauro, qual é a tua relação com os atletas? E aí eu respondo o seguinte, é uma relação próxima a ponto deles compartilharem seus problemas e seus segredos, muitas vezes, mas não próxima para que eu tenha uma vida social com os atletas. Então ninguém nunca vai me ver na balada com atleta, saindo para jantar com atleta. Então eu consegui ser próximo, mas colocar limites. Acho que essa foi a grande sacada que eu fiz lá atrás. Cara, e como deu certo, falei, vou seguir nessa mesma batida. Então eu mantive esse perfil assim um pouco mais próximo, mais descolado assim com os atletas. A história com o Rodrigo é muito legal, porque tem alguns atletas que eles são bons quando estão ao nosso lado, né? Tem alguns atletas que são bons quando estão ao nosso lado. O Rodrigo é um grande exemplo disso, eu posso citar outros, né? Pô, Falcão é outro grande exemplo, assim, do futsal, agora dos últimos anos, assim, Cisso, Leco. Eu cito esse por quê? Porque são atletas, o Rodrigo, uma figura mais marcante com relação a isso, assim, ó, vivenciam o jogo, né? Se entregam ao jogo. Então participam de todas as situações, compete com o seu time, discute com o seu time, discute com outro time, discute com a outra comissão técnica. Então, pô, tu faz um tumulto do caramba. Então, quando esse atleta ao nosso lado, igual a gente tá aqui, é maravilhoso. Só que quando a gente tá contra, pô, é muito difícil, cara. O cara fica pé da vida. Não, e o Rodrigo tava no outro lado, felizmente, em algumas derrotas bem marcantes na minha carreira, assim, né? Então o cara guarda aquela raiva, caramba, o Rodrigo de novo fez o gol que tirou nosso time, uma coisa assim. Me lembro quando o Rodrigo estava em Carlos Barbosa, indo no Corinthians, a gente foi eliminado da semifinal da Liga, faltando 10 segundos na prorrogação. Pô, o Rodrigo de pivô girou e fez o gol de esquerda. Eu falei, pô, não dá. Eu falei, então, e aí depois em Jaraguá, a gente teve 3 eliminações seguidas na Liga Nacional pro Magnus, Rodrigo aqui. Eu falei, quer saber? Não dá não. Eu falei, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Eu falei, vou nessa. Mas eu tinha... E aí quando você vê o atleta, isso é muito legal. Quando você vê o atleta numa outra equipe, no jogo, muitas vezes a gente tem alguns preconceitos equivocados do atleta. E eu visualizava o Rodrigo jogando e via o Rodrigo assim, cara é difícil, cara. Pô, cara grosso pra caramba, esse cara no dia a dia deve ser, pô, insuportável. E aí eu venho pra cá e chego no Magnus com essa desconfiança, com esse pé atrás, né? Falei, pô, vou sentindo como é que é. E aí, em pouco tempo, eu falei, cara, o Rodrigo é um dos melhores caras para se trabalhar do mundo, é um dos melhores caras do grupo. E aí se tornou um amigo. Eu falei, pô, muito especial, né? Que bom que a gente teve, eu falo pra mim assim, que bom que eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo e também outros atletas no dia a dia. E aí isso mudou, falei, tem que aprender com a vida, né? Isso mudou minha visão com todos os outros atletas. Até quando jogava contra. Quando jogava contra. Hoje eu não crio mais esse preconceito. Às vezes tem um cara assim que é um cara mais difícil de lidar, um cara que fala com arbitragem, um cara... Pô, vamos dar um exemplo para ilustrar bem. A gente vai jogar contra o Corinthians. O Davis tem isso, cara. O Davis é competitivo, o Davis vencia o jogo, ele vai na arbitragem, ele faz tumulto, ele faz cera. E aí eu já vejo de outra maneira, cara. Eu já vejo assim, pô, o Davis não é por isso que ele não é uma boa pessoa. Né? Ele tá lutando pelo dele, cara, igual o Rodrigo tá lutando pelo nosso e, pô, tudo certo. E quando acabar o jogo eu vou parabenizar se eles ganhar, vou parabenizar se perder e vida que segue. Eu acho que é mudou um aprendizado. O que você falou eu achei muito importante, Mauro, sobre que o futsal é muito mais do que as 4 linhas, né? O controle do atleta para você mudou.
a preparação física ou você não? Você sabe que no time grande o atleta tem que ter consciência dele, ponto final. Eu sou a favor disso. Eu já conversamos um monte de vezes sobre isso. O cara que está no time grande, ele tem que se conscientizar que é uma oportunidade da vida dele. Se ele não rendeu, ano que vem acabou para ele e ele vai andar para trás. Mudou para a preparação física a cobrança do atleta também? Ou você acha que não? Tipo, agora eu estou mais tranquilo porque até a rede social ajuda a preparação física, né? Demais, demais. Ajuda a preparação fiscal. física. Pô, você não precisa fazer nada. Antes, pô, os caras iam, uma loucura a preparação física, media e não sei o quê. Agora você bate a rede social, tá entregue, o cara se entrega. Mudou muito isso? Muito, bastante, bastante. Mas para o bem ou para o mal para você? Facilitou. Facilitou? Facilitou. Porque a preparação física, no geral, ela evoluiu demais, né? Evoluiu demais. A gente até brinca assim... Há 10 anos atrás a gente não ia fazer borrachinha. Nada. Pô, há 10 anos atrás o aquecimento era coordenativo. Eleva joelho, eleva calcanhar, estende a perna, era o básico do básico. Pô, hoje em dia o aquecimento, fazendo um exemplo, né? O aquecimento tem várias possibilidades. Tem rolinho de vibração miofascial, tem mini band para fortalecimento, tem exercício de equilíbrio, de propriocepção, de mobilidade. É um mundo novo. O aquecimento virou um mini treino, por exemplo. Já começa por aí, para mostrar um pouquinho do quanto a preparação física evoluiu. E nos controles, os atletas primeiro foram melhorando essa consciência profissional. Se a gente olhar 10, 15, 20 anos, ainda era um período do futsal, o futsal mais romântico, né? Ainda o atleta mais lento. Lento. A cadência do jogo era outra. Aí o atleta acabava o jogo, o que o atleta ia fazer? O cara ia até tomar gelada. Pô, aí o atleta ficava... O pós-jogo era eterno, né? Não acabava nunca. Só que o que acontece? Naquela época, se olhar 20 anos para trás, um exemplo que a gente está aqui é o Douglão, né? Que está conosco, que foi o melhor jogador do mundo, tem uma história belíssima, né? E ele falou, pô, eu volta e meia, cara, antes do jogo a gente tomava gelada, depois do jogo bebia pra caramba. Só que acontece, ele bebia, mas o marcador dele também bebia. Então ele estava numa situação de igualdade no extra-quadra. Hoje não, hoje tu pega a nossa equipe, que é uma equipe que tem, e eu falo isso sempre, assim, a nossa equipe tem uma postura muito profissional. Aqui, e a gente não fala por demagogia, a gente fala porque é verdade mesmo. A gente não tem plano de atleta com bebida, com droga, com a balada, mulherengo, não tem nem isso, cara. Um negócio muito controlado, assim. Então o cara fala, pô, pra ganhar da gente, já começa nisso aí, cara. Ou o cara não pode achar que o cara vai beber, vai ficar na festa, vai chegar aqui, vai conseguir ganhar do Rodrigo na parte física, vai ganhar do Lindo, do Leozinho. Não vai, cara, não vai. Então o alto rendimento, principalmente, ele elevou o nível de profissionalismo a ponto que hoje os atletas têm essa consciência profissional muito maior. Então nós, a preparação física, temos facilidade com isso. Outro ponto é que a gente está numa grande equipe, né? Isso facilita demais. O atleta quer ficar, né? Quer ficar. Porque assim, a gente trabalha aqui por contratos de 1 ano, 2 no máximo. E aí o cara fala, porra, é a oportunidade da minha vida. Pô, se eu não tiver uma postura profissional, eu vou ser mandado embora e talvez eu não tenha mais essa oportunidade. Então isso também facilita muito a preparação física. Se tu vai em outros clubes menores, eu tenho consciência, né? A gente conversa com muitos profissionais, a gente trabalhou em várias realidades. Isso aí é mais complicado. O cara tem que estar em cima dos atletas diariamente, porque senão o negócio desanda. E aproveitando, fazendo uma comparação adulto sub-20, que são as categorias que a gente está próximo aqui, né? O adulto tem essa consciência já. Então o Mauro, preparador físico do adulto, é um. O Mauro, preparador físico sub-20, quando atua no sub-20, tem muita proximidade com o Marquinhos, que é o preparador, eu na coordenação, tem que ser outro. Porque a gente sabe que o garoto, o moleque, se perde mais fácil. É mais difícil o moleque do que o adulto? Muito, muito. Para todas as coisas. Para todas as coisas. Quer ver um exemplo que mostra que a preparação física para o garoto sub-20, sub-18, a base em geral, é mais complicada? O atleta ainda não conhece o seu corpo. O Rodrigo, ou qualquer atleta do nosso time adulto hoje, se você sentir uma dor, eu não preciso muitas vezes do departamento médico, você já sabe qual é essa dor. Você vai falar assim, não, Mauro, eu tô com uma dor, mas essa dor é uma dor que sobrecarga muscular, tô cansado, ontem na academia eu puxei um pouquinho mais, não, eu joguei mais, teve uma bolinha do jogo e tal. Você já dá o feedback completo, você já dá a dor, já explica o que aconteceu e já fala, não, Mauro, hoje estou dolorido, amanhã eu tô 100%, e isso acontece. O atleta conhece o corpo dele, isso para a preparação física é fundamental. O sub-20, como ele está no começo da carreira, ele não teve muitas vivências. Às vezes ele tem uma dor e nem sabe relatar.
ele explica pra gente, pô, eu tô com uma dor na perna, mas como é que é essa dor? Não sei, estranha, a perna tá pesada. E aí o departamento médico, pô, pega, faz exame, Tira de ponta cabeça. tudo. Aí no final das contas não é nada, o cara não tinha nada. Fala, pô, vai tomar banho, cara, não tá um trabalho do caramba pra nada. Mas isso mostra um pouquinho assim do quanto é difícil, é mais difícil, né, a preparação física para a categoria de base. Você falando do sub-20 e do adulto, né? A transição, como que é para você? Eu vejo que é muito diferente para os meninos quando eles saem do sub-20 e jogam. É que eu brinco com os moleques, agora vocês estão jogando com 20 e com 40. E para preparação física? Preparação física tem 2 momentos mais punk assim de transição. O primeiro momento punk está muito associado com o início dos trabalhos de musculação. Sub-20, às vezes até antes, né? Quando o atleta começa, muitas vezes começa o 20, às vezes começa o sub-18. Esse primeiro momento de dificuldade. Por quê? Porque a musculação, ela realmente altera o seu corpo. Tanto na parte, obviamente, do volume muscular, como, consequentemente, na coordenação motora, na realização dos movimentos. Até o atleta calibrar tudo isso, leva um tempo bem grande, às vezes. Então, a primeira dificuldade para o atleta da base, que vai subindo, quando ele começa a musculação, ele entender que é muito importante, mas o corpo dele está se transformando. E nós, como profissionais, entendemos isso. Eu fui dar valor à musculação depois de 20 e poucos anos. Lá pro 27, 28. Que foi quando ela foi, né, introduzida. Antes, a musculação para mim era tipo um descanso, velho. É isso mesmo. Na verdade é essa. Mas estamos falando aí 10 anos atrás, 15 anos. É isso agora mesmo. não. Agora tu vê, já acha um negócio fundamental, que vai prolongar a tua carreira, provavelmente. Não só a musculação, mas todas as possibilidades de fortalecimento, né? E o segundo grande momento é quando o atleta aí sim sai do sub-20 para o adulto, de fato. Por causa do volume de treinamento. No sub-20, o cara está acostumado ao quê? Treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por dia. E quando você se depara com treinar 2 vezes por dia, vários dias da semana e competir em intensidade altíssima contra atletas de alto nível, que tem um astro físico muito grande, aí que o chicote estrala. Esse é o ponto que o atleta, se o atleta não tiver preparado em todos os aspectos e principalmente mentalmente, o cara não vira profissional aí. É que top. Eu brinco com os caras, o adulto come a mente do moleque. Come a mente. Mas eu não tô falando o jogador, tô falando que a categoria transição come a mente do moleque. Porque é muita intensidade, né, mano? E eu vejo que eles não estão preparados. Eu vejo que na preparação física, é aquilo que você falou, o cara tá com dor, ele nem sabe que dor ele tem ainda no adulto. Com certeza. Só que aí eu vejo assim, a gente pode falar o Léo. Cara, o Léo, no primeiro ano que ele subiu, era o cara mais rápido do time. Exatamente. Ele treinava 2 minutos, ele saía. Por quê, Mauro? Porque são das capacidades físicas trabalhadas, né? Ele é um atleta de muita velocidade e muita agilidade. Mas, por exemplo, a resistência de velocidade, a resistência anaeróbica, ficar em velocidade durante 1 minuto, 1 minuto e meio, pegar 3 contra-ataques indo e voltando, não era algo que ele tinha estimulado, não era algo que foi trabalhado, desenvolvido nele. O corpo dele não conhecia aquilo. Não conhecia, era uma vivência nova. E aí ele sofreu demais. O Léo é um exemplo. Mas teve força mental. Sim. De falar, não, eu tenho qualidade, eu vou perseverar e eu vou conseguir agora jogar. Agora, 2 anos ele é completo. Completo, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Para finalizar o assunto da base, para os garotos, o momento mais difícil é o primeiro ano de adulto, na minha concepção. Por quê? Porque quando você passa pela categoria de base, você geralmente é o cara do negócio, né? Então é o cara do sub-16, é o cara do sub-18, é o camisa 10, é o capitão, é o cara do sub-20. E aí vamos pegar na Magnus mesmo. Tu pegar o cara do sub-20, o melhor jogador do sub-20, quando ele sobe pro adulto, ele era o melhor do sub-20. No adulto ele vai ser o 13º melhor, porque os outros adultos já estão, anos-luz na frente. Então ele entender que a remada é grande para buscar espaço nas formações, para daqui a pouco ser um jogador titular, para ser o primeiro da posição, é muito sacrificante. Porque se o cara vem aquela mentalidade, eu sou o cara, aquela perna... Eu vou decidir, eu vou fazer. Porque no sub-20 eu era o cara no adulto não vira. E esse primeiro ano é decisivo. Porque se ele não joga no primeiro ano de adulto, o mercado, o esporte, já começa a ver ele com outros olhos. Já fala assim, esse jogador não sei não. No sub-20 ele era bom. Aí ele estava aqui, ele vai acertar aqui, aí se não der ele já acerta aqui, aí ele morre em 3 anos. Daqui a pouco ele está jogando, infelizmente, só a série bronze de algum campeonato estadual. Porque daqui a pouco é o primeiro ano do Rodrigo. Só que se eu não for bem nesse primeiro ano, tem alguém que é o primeiro ano que está subindo. Aí esse moleque pode vir e já toma o lugar dele.
é difícil. E para a preparação física deve ser mais difícil ainda. Até porque você tem, sim, poucos times têm psicólogo no time, né, Mauro? Então, eu vejo que a comissão técnica, vocês também têm esse trabalho de pegar o moleque no colo e falar, ó, pô, vocês sabem quando o moleque tem qualidade, mas às vezes não está com a cabeça boa. Parte da preparação física também? A preparação física acaba acumulando algumas funções, né? Até para que as pessoas consigam entender um pouco melhor, né? Assim, não é todo time que tem um fisiologista, um preparador. Tem. O staff, né, do futsal, ele é reduzido comparado, por exemplo, ao futebol, outras modalidades, o vôlei, né? Então, preparador físico e preparador de goleiro, geralmente eles acumulam funções dentro do clube. Preparação física, geralmente tem que fazer a preparação física e a fisiologia. A parte de goleiro, geralmente tem que fazer a parte de goleiro e edição de vídeos. A parte de estatísticas, scout, análise de desempenho, também acabam ficando sob cargo dessa responsabilidade. E muitos clubes não têm nem auxiliar técnico. O preparador físico acaba sendo também um auxiliar técnico do treinador. Então o cara tem que entender não só da parte física, da parte técnica e tática para conseguir contribuir de alguma maneira. Mas esse é o nosso esporte, a gente tem que entender. Essa é a verdade. realidade do esporte. Olha, eu falo das histórias, né? Antes, com relação ao psicólogo, e a gente acaba tendo que ter, e tem muito cuidado para falar assim, a gente acaba fazer a função do psicólogo, né? Porque a gente não pode entrar em outra área, mas a gente acaba tendo que ter uma interpretação melhor, não apenas do atleta, mas do ser humano. Como eu não tenho psicólogo... Você vai na amizade do cara. Eu vou na relação igual eu falo na conversação. Falo, cara, vamos entender o que está acontecendo com o cara. Porque muitas vezes o problema que acontece na quadra, a explicação não está na quadra. Não. Vou dar um exemplo aqui, ó. Rodrigo e Kevin, nosso time, tiveram filhos recentemente. Muda tudo, gente. O cara, imagina, o cara que teve filho pequeno, o criança, sono, estresse, nervoso. Tudo é muito difícil. Problema familiar, todo mundo tem. Então nós entendermos isso... Então, sem fazer, né, a função da psicologia, mas só entender só isso. Já. Vou contar uma história, que os caras gostam de história. Tava em Carlos Barbosa, aí Carlos Barbosa tinha mania não, tem assim a tradição de levar um padre lá e benzer os uniformes, sabe, do time. Todo ano, os caras vão lá e levam o padre lá e tal. Aí tinha um moleque no nosso time que era meio 13 da cabeça, pancada, né? Pô, eu fui brincar com ele. Falei, padre, conversa com esse menino aí. Depois que ele tinha feito tudo, eu peguei o moleque e falei, conversa com esse menino aí que ele precisa de uma palavra tua. Pô, mas na sacanagem. E o padre sabia que eu brincava, né? Não é que o padre foi falar, o moleque desabou e começou a chorar. Caramba. O supervisor olhou pra mim e falou, que merda que você fez. Eu falei, eu fui brincar. Ele falou, isso não é coisa pra você brincar. O moleque tava passando por um momento, cara, de nervoso, tudo. Ele foi falar com o padre, desabou no choro. Eu falei, cara, que loucura. Tem coisa que a gente aprendi que tem coisa que a gente não pode brincar. Mas esse é o papel que você tá falando, de, a gente tentar ajudar, brincar e, deixar o clima mais solto. Que eu acho que é o nosso clima, né, Mauro? Exatamente. Dia a dia, né? Nosso dia a dia não é tão pesado. É um time que se cobra, eu acho que se cobra mais internamente do que externamente. Concordo. Internamente por ter grandes vencedores e cara que quer sempre ganhar, quer estar sempre no topo. Então eu acho que isso dá um clima muito bom para nós. Mauro, tem sonho ainda? Tenho, poxa, não, acho que a gente tem que ter sempre, né? Não dá para parar de sonhar. Eu tenho alguns desejos, né, que são barra sonhos. Um que eu vejo que está próximo, só que a gente só vai acreditar quando estiver lá, que é disputar o Mundial de Seleções, né, que a gente tem aí, se Deus quiser, no segundo semestre. Disputar e ganhar. Eu acho que marca a carreira, né, dos profissionais, dos atletas. São raros os profissionais que têm essa conquista. Isso pensando aí a curto prazo, né? Tem um desejo muito grande aqui com a Magnus, né, ou até mesmo com outras equipes, de ter uma carreira com números expressivos ligados à minha área, assim, ser um dos preparadores físicos mais vencedores. Eu penso que o fato de eu ser ainda jovem, estou com 33 anos, me permite aí mais pelo menos uns 15, 20 anos na área. E esses 15, 20 anos, se eu conseguir me manter em grandes equipes e estar sempre brigando, a gente fala, né? A gente está sempre brigando. Uma hora na semifinal, uma hora na final, uma hora ganha, né? E esse ciclo ele se repete. Então pode ser que daqui a uns 15, 20 anos eu seja um dos preparadores físicos mais vencedores da história do futsal. Acho que então um desejo a curto prazo e um desejo a longo prazo. E pessoal?
Pessoal, aqui, pessoal é engraçado, porque eu nunca fui um cara de ordem pessoal que tive uma ambição muito grande assim financeira, sabe? Eu acho que como eu vim de uma origem um pouco mais simples, eu tô nessa batida assim. Você mais trabalhou para viver do que viveu para trabalhar. E agora eu vejo que o que eu mais quero é ter um futuro confortável para mim e para minha família. Esse é o meu grande sonho, meu grande objetivo, assim. Quem me conhece no dia a dia sabe que, né, eu tô construindo isso aos pouquinhos em Santa Catarina. Então esse é o futuro, assim. Chegar, como eu disse, né, com 45, 50 anos, assim, com uma estabilidade financeira e uma vida confortável para minha família. Acho que essa é a minha grande meta pessoal. Graças a Deus, são poucas, né? Poucos sonhos, porque vários deles eu fui conseguindo realizar com a ajuda de muitas pessoas. Agora você busca esses e depois vai buscando ao longo da carreira. Ô Maurão, deixa aí seus cursos aí pra galera. Claro, pô. Deixar, acho que as redes sociais é muito legal. Hoje o nosso currículo é rede social, né, Mauro? Rede social. O cara entra lá, acompanha de tudo, vê de tudo. Então, para quem quiser acompanhar um pouco mais de preparação física, né, do nosso trabalho, bastante curso, né, Mauro? Tem bastante coisa pronta lá com o cara. Muitos. A gente tem hoje mais de 70 cursos online já prontos para quem quiser entrar em contato, adquirir os nossos conteúdos. Então, a rede social, o @mauro.sandri, que é o nosso Instagram, que é o carro-chefe da maioria dos profissionais. E a nossa plataforma dos conteúdos, www.moreskills, de mais habilidades, né, na tradução, moreskills.com.br. Então aí você encontra tanto o Mauro como preparador físico, o Mauro no dia a dia. E ajude o Mauro a realizar o sonho. E ajude o Mauro a conquistar esse sonho. Ô Maurão, recado pra molecada aí, pros atletas. Deixa aí, finaliza você aí. Pode deixar. Pô, para quem ainda é jovem, né? E para quem também não é tão jovem assim, acredite nos seus sonhos, né? Persevere nas suas metas. O que eu passei pela minha vida, eu acho que serve como exemplo para todas as pessoas, assim. Por mais que você venha de uma origem com mais dificuldades, uma das formas de você superar e mudar isso, tanto para você como para sua família, é através do estudo e educação. Fazer o bem sempre. Fazer o universo, a lei do retorno, né? Por mais que ninguém esteja olhando, se você faz o bem sempre, o cara de cima nunca dorme, ele sempre está vendo tudo, né? Eu acho que essa é a grande sabedoria. Estudar e fazer o bem, que com certeza a vida se encarrega de abrir possibilidades e quando a gente olha para trás, a gente consegue entender por que tudo aquilo aconteceu. Eu acho que esse é o grande recado aí para quem acompanha, para quem está no nosso canal aí de todas as idades, desde das crianças até as pessoas mais velhas, da melhor idade, terceira idade. Eu acho que esse é o grande recado para finalizar esse bate-papo, que foi show de bola. Galera, esse é mais um podcast do Magnus Futsal com o Mauro Sandri, o mestre da preparação física, beleza? Grande abraço do Capita, tamo junto, até a próxima. Fechou. Boa, né? Vamos embora. Vamos para o treino. Vocês acham que é mole? Você viu o que ele falou? Vamos para o treino. É mole? Já. Eu estou aqui desde as 8. Ele falou assim agora, vamos para os treinos. Pensa que ele falou bonito, preparação física, respeitar. Vamos para o treino, vai botar a roupa e vai cavalo. O cara tem. E agora tem 9 minutos para não chegar atrasado. 9 minutos para não tomar chico, porque o cara não sabe que nós estamos aqui. Aqui é sala um pouco afastada. Então o negócio que estamos chegando atrasado. A gente fala que a gente chega atrasado mesmo. Isso é verdade. Outro dia o Lino chegou atrasado, eu achei que ele estava atrasado mesmo. E o cara falou, pô, o cara tá gravando desde as 8h30. Eu falei, pô, foi mal, desculpa aí.